esta reverência antes da leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo o canto 1 do capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar, verso 33. Onde está meu bem-querente tio Vidura e mãe Gandhari, que está muito aflita devido à morte de todos os seus filhos? Meu tio Dhritarashtra também estava muito mortificado devido à morte de todos os seus filhos e netos. Não há dúvidas de que sou muito ingrato. Teria ele, portanto, levado minhas ofensas junto a sério e, juntamente com sua esposa, se atirado ao Ganges? Lendo agora o verso 34. Quando meu pai, Pando, caiu, e todos nós éramos crianças pequenas, esses dois tios nos deram proteção contra todas as espécies de calamidades. Eles eram sempre nossos agradáveis bem-querentes. Ai de mim, para onde eles terão partido? Repetindo o verso 33. Onde está meu bem-querente tio Vidura e mãe Gandhari, que está muito aflita devido à morte de todos seus filhos? Meu tio Dhritarashtra também estava muito mortificado devido à morte de todos os seus filhos e netos. Não há dúvida de que sou muito ingrato. Teria ele, portanto, levado minhas ofensas muito a sério e, juntamente com sua esposa, se atirado ao Ganges? Verso 34. Quando meu pai, Pando, caiu e todos nós éramos crianças pequenas, esses dois tios nos deram proteção contra todas as espécies de calamidades. Eles eram sempre nossos agradáveis bem-querentes. Ai de mim, para onde eles estão partidos? Jai. Om Nagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Bem, então eu vou fazer aqui a leitura do sânscrito. Ambhachahata putrata pitravya kvatgata sukrit abhimai akita pragne hatabandhu sabhayaya asham samana samhalan gangayan hukito apat pitari uparate pando savandha suridhat sishishum arakshatan vyasanatat pitri vyayo kvapgatva itaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Nós vamos dar sequência aqui na interpretação, né, que nós estamos fazendo do Srimad Bhagavatam. Aqui nós estamos, então, estudando o canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar, versos 33 e 34. Né? Olha só. Quem conhece um pouco, né, das histórias do Mahabharata, que são as histórias da epopeia da formação da Índia,
nós, principalmente nós que somos, vamos dizer assim, doutrinados não seria a palavra, mas nós somos orientados, né, o perfil, a modalidade de orientação que nós recebemos, como Vaishnavas, como estudantes da Bhagavad Gita, de um modo geral, a gente tem a tendência de interpretar esse personagem, o Dhritarashtra, como um malfeitor, um vilão, tá? E o Duryodhana como sendo um, é, um usurpador ilegítimo do trono. Essa é o quadro que se apresenta diante de nós quando nós aprendemos sobre a Bhagavad Gita. Né? Dhritarashtra, vamos pegar aqui, né? Eu não sei, muitos de vocês não vão acompanhar o raciocínio porque não conhecem o Mahabharata, a história. Não vão acompanhar completamente, mas vamos pegar alguma coisa. Olha só, veja, Pando e Dhritarashtra eram irmãos. Dhritarashtra nasceu cego. Por que ele nasceu cego? O sábio encontrou com a mãe de Dhritarashtra e ela foi oferecida em casamento a ele, mas ele era muito austero, tipo, ele era feio, tá? Ele era feio. E uma pessoa, né, vivia na natureza, sei lá, fazia unhas, cabelo, aquela coisa, era feio. Um sábio yogi. Os yogis não são bonitos. Se vocês pegarem fotos de yogis, aí vocês vão ver que eles estão com cinza no corpo, são meio fantasmagóricos, na verdade, né? Eles têm uma aparência fantasmagórica. E a menina, a jovem que foi oferecida como casamento a esse yogi, que era muito poderoso, era uma jovem muito bela, né? Enfim, de palácio, aquela coisa toda, uma princesa, né? Basicamente. Vamos colocar que ela fosse de uma classe média alta. E, de repente, ela se vê na lua de mel com um yogi. A menina ficou apavorada. E, nesse choque emocional, ela fechou os olhos para não ver o drama da vida dela. Ela entrou em desespero e fechou os olhos e ficou com os olhos fechados. Durante o intercurso sexual, ela não quis olhar para o seu marido, seu. E o resultado, como consequência disso, é que o filho nasceu cego, não é? Eram três irmãs e o sábio se casou com as três e a condição dele para se casar seria a seguinte: ele se casaria, daria um filho e se retiraria do casamento, porque ele não queria ficar casado também. Ele era um yogi, mas o rei, através de um acordo ali das lilas, ofereceu as filhas em casamento para o yogi, e o yogi, como ato altruísta, ofereceria ao rei herdeiros para o trono, poderosos, divinos e sagrados. Mas ele faria isso por altruísmo e depois iria embora. Ele não ia ficar casado com as filhas, só geraria filhos. O rei concordou e deu as filhas em caridade, para que o rei desse filhos, para continuar a dinastia, né? Então, a primeira filha que entrou no quarto de núpcias com o yogi foi essa menina, que quando viu o yogi, entrou em choque e fechou os olhos e não quis ver mais nada. A criança nasceu cega. Esse foi Dhritarashtra. A segunda, é, a segunda criança, a, a menina, a jovem, ficou tão assustada com o aspecto fantasmagórico do yogi que ela ficou pálida, ficou branca, ficou estarrecida, em choque. E aí o filho nasceu pálido, né? E o nome desse filho era Pando. Ele era muito branco, ele tinha aparência pálida, como se fosse albino. Ele nasceu albino. Então, um filho nasceu cego, o outro nasceu albino, por conta dos efeitos psicológicos nas mães, na hora de ter o relacionamento sexual para gerar filhos. Ok? Eu sei que vocês estão curiosos para saber sobre o terceiro, só que eu me esqueci. Eu me esqueci qual foi a situação do terceiro. Depois, se eu me lembrar, eu falo para vocês, tá? Eu não me lembro. Tem o terceiro filho. Não.
Foi isso mesmo. Eu vou arriscar aqui, tá, pessoal? É só por curiosidade, mas eu não tenho certeza também, tá? Depois eu vou checar. A terceira jovem, vendo a situação das duas primeiras, e o Yogi avisou: o seu filho nascerá cego, por conta de que você fechou os olhos. Aí a segunda: o seu filho nascerá albino, por conta de que você reagiu de forma chocante e você ficou pálida. E a terceira filha, sabendo como é que seriam os filhos, ela entrou, não é? E ofereceu orações e mantras e tratou o Yogi com naturalidade. Então, ele falou: o seu filho será versado nas escrituras e muito sábio. Esse me parece, não tenho certeza, até, Tula, você pode checar para mim para verificar, por favor, só para não me confundir, me parece que foi Vyasadeva. Mas depois a gente vê isso daí, porque esse detalhe aí, o Avrinda talvez conheça melhor esse detalhe e possa me ajudar aí, né? Algum devoto que estiver na sala que Eu possa estou me dar tentando essa lembrar ciência. também, Prabhu. Oi? Eu estou tentando lembrar também o nome do terceiro, mas não estou conseguindo, que nem o senhor. Então vamos pular essa parte aí, depois a gente vai para frente, tá? Bom, acontece que é o seguinte: o Dhritarashtra, ele era o filho do rei mais velho, então ele tinha direito natural ao trono. O filho mais velho, ele é o legítimo herdeiro do trono. Só que ele nasceu cego. Quando ele chegou na época de reinar, na maturidade, ali na juventude, ele renunciou voluntariamente o trono para o filho Pando, que era normal, que chegava, ele só era albino. Mas ambos foram educados com os mesmos professores e ambos tinham as mesmas capacidades. Só que Dhritarashtra era cego e Pando não. Então ele renunciou o direito legítimo do trono para o irmão por conta desse problema técnico de ser cego. Mas o trono, por natureza, era do Dhritarashtra, que ele era o irmão mais velho. Ele renunciou voluntariamente. Que ele era, assim, ele poderia também ser ferrenho, ser, sabe, assim, tinhoso, digamos assim, dizer: não, eu vou ser rei de qualquer jeito. Mas não. Ele renunciou para o irmão. Então, o Dhritarashtra teve uma atitude nobre, gentil, cooperativa com a família. Não criou caso. Só que aconteceu que o Pando morreu, jovem também, o irmão dele. E ele teve que assumir o reino de qualquer maneira, porque o outro irmão, o terceiro, não estava presente por algum motivo. Me parece que se retirou para os Himalaias para fazer né? Morreu jovem, sem deixar. Bom, vamos ver. Eu acho que não é isso, não. Enfim, mas o terceiro não estava disponível. E Dhritarashtra teve que assumir compulsoriamente o trono. Nesse momento, ele já era casado com a Gandhari, e ela ajudou ele a administrar o reino. Porque a Gandhari, ela colocou uma venda voluntária nos olhos, a esposa dele, para acompanhar o esposo, para não ser diferente dele, mas ela conhecia as coisas, ela cresceu enxergando. O Dhritarashtra não, ele foi sempre cego. Mas a Gandhari tinha experiência de ver as coisas, então ela tinha capacidade de enxergar com a imaginação, apesar de não estar usando os olhos. Então ela foi os olhos do Dhritarashtra, e ambos administraram muito bem o reino. E eles foram muito gentis, porque os filhos de Pando, Yudhishthira, Arjuna, Nakula, Sahadeva e Bhima, eram 5 filhos, 5 sobrinhos. E o Dhritarashtra educou os 5 sobrinhos como se fossem os próprios filhos, junto com os próprios filhos, Duryodhana e os demais. Então eram muitos filhos, só que eu não era o sobrinho. Ele educou, cuidou. Então, Yudhishthira, ele tinha uma lembrança do tio carinhosa, amorosa, porque ele era gentil. A Gandhari era nobre e o Dhritarashtra era gentil. Cuidou dos filhos do jeito que cuidou dos Pandavas. E aqui o Yudhishthira está lembrando, ó, onde está o meu bem-querente, tio Vidura, e mãe Gandhari, que está muito aflita devido à morte de todos os seus filhos. Meu tio Dhritarashtra também estava muito mortificado devido à morte de todos os seus filhos e netos. Não há dúvida de que sou ingrato, né? Olha lá, quando meu pai Pando caiu, ou seja, morreu, e todos nós éramos crianças pequenas, esses 2 tios nos deram proteção contra todas as espécies de calamidades.
Eles eram sempre nossos agradáveis bem-querentes. Ai de mim, para onde eles teriam partido? Então, Yudhishthira teve uma infância confortável, protegida no palácio. Ele cresceu no palácio, foi cuidado pelos tios como se fossem filhos. Então, o Dhritarashtra, se fosse uma pessoa malvada, empedernida, por exemplo, Hiranyakashipu, tentou matar o próprio filho quando era criança ainda. Né? Muitas pessoas cruéis matam as crianças príncipes para ficarem donas do trono. Se o Dhritarashtra fosse um tio cruel, assim, ambicioso, malvado, ele poderia ter exilado as crianças, ou até mesmo matado, para poder ficar com o trono para ele ou para os filhos, mas ele não fez isso. As crianças cresceram, todos iguais, só que os filhos de Dhritarashtra também cresceram e ficaram jovens. E quando chegou o período de herdar o trono, para quem seria passado o trono? O trono, por legítima herança, seria de Dhritarashtra, portanto, o próximo rei deveria ser os filhos de Dhritarashtra. Só que Duryodhana, no caso, só que Dhritarashtra tinha renunciado ao reino para Pandu, e depois tinha recuperado o reino porque Pandu havia falecido. Então, ficou um problema judicial para saber de quem seria o reino, quem seria o herdeiro, quem seria o imperador, quem seria o rei, o próximo rei, devido a essa questão judicial, esse problema. Duryodhana, que tinha um coração um pouco mais contaminado, digamos assim, entendia, na interpretação dele, judicial, legal dele, que ele era o herdeiro natural, que o pai, apesar de o pai ter renunciado ao reino por questões técnicas da deficiência física, ele tinha direito legítimo, por hereditariedade. Entende? E ainda mais, ele foi capaz, sim, de administrar o reino, porque o Pandu morreu jovem. O Yudhishthira, o Arjuna, eram criancinhas quando o pai deles morreram. Então, o Dhritarashtra, ele não só foi capaz de administrar o reino, como também ele cuidou dos filhos, dos sobrinhos. Então, ele foi kshatriya, autêntico, e nobre ao mesmo tempo. Então, ele tinha direito, ele reconquistou, ele mostrou que ele tinha capacidades naturais e foi capaz de gerir, de reger o reinado. Então, ele foi um líder autêntico, ele foi o rei autêntico. Portanto, do ponto de vista legal, o direito do trono seria para Duryodhana. Tanto é que essa interpretação foi a interpretação que motivou Bhismadeva a ficar do lado de Duryodhana na batalha de Kurukshetra. Porque Bhismadeva era o avô, tanto de Arjuna quanto do Duryodhana. E por que Bhismadeva tomou o partido de Duryodhana e não de Arjuna? Porque a interpretação política que foi oferecida é de que Duryodhana era o legítimo herdeiro. Ok. Só que o Duryodhana, ele não era apenas o legítimo herdeiro, ele era também malvado, infelizmente. Tinha um coração empedernido. Então ele tentou matar os primos para poder ficar com o reino. Esse que foi o problema dele. Ele perdeu a razão quando cometeu violência. Ele já tinha razão legal, mas ele foi e cometeu violência. Ele perdeu a razão legal e gerou esse conflito, essa guerra. Os Pandavas, o Yudhishthira, até entendia isso. Ele até fez uma proposta para o Duryodhana e disse, olha, nós entendemos que você é o legítimo herdeiro, mas nós somos kshatriyas, a gente não pode viver como servos. Nos dê uma pequena porção de terra, um estado, uma cidade que seja, no reinado, para nós administrarmos, como sendo nossos. Nós vamos pagar os tributos. E você será o rei, nós teremos o nosso reinado e vamos pagar tributos e está tudo bem, ficamos em família. Mas o Duryodhana não aceitou. O Duryodhana disse, se eu der a vocês um pequeno pedaço de terra, vocês prosperarão e acabarão competindo comigo. Então não vou dar nada. Aí os Pandavas, Arjuna disse, então temos que ir à guerra. O Duryodhana disse, sim, vamos à guerra. E aí ele morreu, né, na batalha. Então,
esse verso aqui descreve essa situação, porque normalmente nós estamos acostumados a pensar o Dhritarashtra como um vilão. E ele não era vilão, ele só era apegado aos filhos, excessivamente. E o Duryodhana, pelo fato de Dhritarashtra ser excessivamente apegado aos filhos, ele não conseguiu enxergar a natureza cruel e contaminada do próprio filho Duryodhana. Ele era cego nesse sentido, por afeição familiar. E ele apoiou o filho, apesar de o filho ter um comportamento assim, ofensivo. Então, essa foi a única falha dele. Mas ele era uma pessoa gentil, honesta, e um rei nobre. Que para nós ele é passado como um vilão, malvado, assassino, e não é. Ele não tem esse padrão. O filho dele sim, o Duryodhana. Aí sim, tinha tinha uma cegueira espiritual, né, nesse caso. Então, essa contextualização aí é importante para a gente fazer justiça, porque o que acontece? A gente ouve muita coisa e, às vezes, nós fazemos uma avaliação injusta de uma pessoa honesta, sem análise criteriosa. Então, do ponto de vista legal, o Dhritarashtra tinha direito ao reino, e o Duryodhana também. O que levou à guerra não foi a ilegitimidade do Duryodhana, mas foi a violência dele. É a falta de prudência, de bom senso, a ambição, a covardia, as tentativas várias de assassinato que ele perpetrou contra os primos, para poder ficar com o reino só para si. Mas o reino já seria dele de qualquer maneira. Era só acompanhar os trâmites. Mas a ansiedade e a ambição e a cegueira, né, a inveja, essa contaminação, fez com que ele fosse, também era violento, né, imprudente. E aí tentou matar os Pandavas. E por conta disso gerou uma guerra. Porque Krishna disse para Arjuna, Arjuna não queria guerrear. Arjuna disse para Krishna, Krishna, esse reino não é meu. Ele não me pertence. Por que eu deveria lutar por uma terra que não me pertence? Não é correto. Legalmente, isso não me pertence. E Krishna disse, você tem que lutar pela própria vida, para proteger a sua própria vida. Por honra, por dignidade humana. Você está sendo perseguido, você não vai ter paz. O Duryodhana não vai te deixar em paz enquanto ele não te matar. Então você tem que lutar por legítima defesa, para defender a própria vida. E você é um kshatriya, você não pode abandonar uma luta, porque você vai ser chamado de covarde. E é pior morrer na batalha do que um guerreiro heróico como você ser considerado covarde publicamente. A infâmia é pior do que a morte para você, Arjuna. Lute pelo simples ato de lutar por legítima defesa para defender a sua própria vida e a sua dignidade como guerreiro. Acabou. Esse foi o motivo que convenceu Arjuna de lutar. Porque Arjuna, ele não estava convencido de lutar pelas terras, porque ele não tinha motivação pelas terras. Ele sabia que legitimamente as terras, o direito ao reino, era do Duryodhana. Mas ele lutou para defender a própria vida de acordo com as orientações de Krishna. Porque foi legítima defesa. Às vezes as pessoas entendem errado a batalha de Kurukshetra e comentam assim, sempre Deus está envolvido em guerras. A Bíblia é cheia de guerras, o Islã é cheio de guerra, e o Veda começa na batalha, tem a batalha de Kurukshetra, que é uma guerra santa. A batalha de Kurukshetra não é uma guerra santa, nem de longe é uma guerra santa. É uma guerra política. É um problema político, não tem nada a ver com guerra santa. É uma questão meramente política, praticida, de uma divisão familiar que deu uma guerra. E uma guerra legítima. Por quê? Arjuna lutou por legítima defesa. Então não tem nada a ver com guerra santa, e a luta de Arjuna é por legítima defesa. Então ele é inocente dessa acusação. A Bhagavad Gita é inocente de ser uma guerra, um livro de guerra santa para promover guerras entre os povos. De jeito nenhum. Essa é uma conclusão infeliz, infundada, ignorante, superficial, de uma pessoa inculta que não consegue fazer uma análise criteriosa de um evento histórico. Só isso, nada mais. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui.
Muito obrigado pela atenção, ok? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.